Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém. Sou o evangelista Wellington, da sede estadual da Assembleia de Deus Montese. Estaremos ministrando a quinta lição aqui dos jovens. Estamos usando esta lição sobre os profetas menores do quarto trimestre do ano 2012. Advertências e consolações para a santificação da Igreja de Cristo. Hoje nós iremos falar sobre o profeta Obadias, o princípio da retribuição. Texto áureo: porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Obadias 1 e 15. Verdade prática. Obadias mostra que a lei da semeadura e o princípio da retribuição constituem uma realidade da qual ninguém escapará. Leitura bíblica em classe está no livro do profeta Obadias 1, do versículo 1 ao 4 e dos versículos 15 ao 18. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado às nações um embaixador, dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derribará em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Porque o dia do Senhor está perto, sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Porque como vós bebeste no monte da minha santidade, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão e engolirão, e serão como se nunca tivesse sido. Mas no monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. E a casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú palha, e se acenderão contra eles, e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o disse. Os objetivos desta lição tão preciosa para nossas vidas é conceituar soberania divina e livre-arbítrio, elencar os elementos contextuais do livro de Obadias, saber o princípio da retribuição divina. Nós sabemos que esses temas, soberania divina, livre-arbítrio, acaba gerando muitas controvérsias, muitos conflitos, às vezes até um tanto exagerado. Se nós pensarmos no livre-arbítrio do homem, será que Deus deixa de ser soberano por causa disso? É lógico que não. Isso apenas denota, mostra o seu poder, a sua grandeza em criar um homem com a capacidade de escolher, com a capacidade de decidir. E isso é maravilhoso. É óbvio que diante das escolhas que o homem faz para a sua vida, um dia ele vai ter que prestar conta diante deste Deus que é tão soberano, é tão glorioso, é tão poderoso e tem concedido esta liberdade para que o homem possa agir de acordo com a sua vontade. Aqui na introdução, a soberania divina é um tema importante e atual, porque lembra-nos que Deus
estar no controle de tudo e que toda a humanidade é exposta diante dos seus olhos, os seus olhos que são como chamas de fogo. Nós só temos a capacidade de ver o exterior. Deus, com sua soberania, Ele vê além das nossas aparências, além das nossas atitudes, além dos nossos gestos. Ele vê o que verdadeiramente está em nossos corações. A lei da soberania, da semeadura, ilustra o princípio da retribuição. Não somente no campo da agricultura, aquilo que o homem lança ao solo, planta, na hora certa ele vai colher. No âmbito espiritual é do mesmo jeito. O que nós plantamos na vida dos outros, de acordo com a nossa maneira de pensar, de agir. Jovens que no tratar dos seus pais, não se preocupe não, meu filho. Você vai colher tudo aquilo que você tem plantado. A maneira boa de você tratar o seu líder, o seu pastor, sua mãe, seu pai, seus professores. Se você os trata com obediência, com amor, com zelo e dedicação, no amanhã você vai colher isso de uma maneira muito especial. Mas se você tem colhido coisas ruins na vida das pessoas, meu Deus, misericórdia. Lamentavelmente, a lei da semeadura é uma realidade na vida de cada um de nós. Aqui no primeiro ponto, nós iremos ver a soberania de Deus. Primeiro tópico do primeiro ponto, conceito. E o segundo tópico, livre-arbítrio. Conceito de soberania. A soberania divina é o direito absoluto de Deus governar totalmente as suas criaturas segundo a sua vontade. Se nós analisarmos o Antigo Testamento, a soberania é uma das maiores características da natureza de Deus. É na soberania de Deus que vemos Ele como Criador. E como Criador soberano, Ele dá ordem para que o homem pudesse dominar todas as coisas. Porque o homem é a imagem e semelhança deste Criador. Assim Deus lhe concede, podemos dizer que entre os atributos comunicáveis de Deus, lógico que soberania é um dos atributos incomunicáveis de Deus. Mas Deus ele concede para o homem essa capacidade de gerenciar, de dominar, de administrar aquilo que Deus lhe deu. A gente vai ver uma grande afronta à soberania de Deus ali na Torre de Babel. O homem querendo criar uma torre para poder tocar no céu, ali para fazer para si um nome. Meus amados irmãos, isso foi uma grande afronta àquele que tem todo o poder. A gente vai ver Faraó na sua independência, na sua arrogância, perguntando em Êxodo 5:2, quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Mas depois nós iremos ver aqui na palavra de Deus o próprio Faraó com um conselho, depois de muitas pragas, dizendo: isto é o dedo de Deus. Mas na frente, Faraó concorda relutantemente que pecou contra o Senhor, o seu Deus. Em Êxodo, no capítulo 10, versículo 16, na época dos juízes, a gente vai ver Gideão quando alcançou uma grande vitória e o povo quis convidá-lo para reinar sobre si. A palavra de Gideão foi: o Senhor reinará sobre vocês. Meus irmãos, nós vamos ver 300 anos depois, aproximadamente 350 anos depois, na realidade, Senaqueribe com seu grande exército, dizendo: olha, os deuses das demais cidades não conseguiram me parar, me bloquear, me deter. Com o Deus de Israel vai ser do mesmo jeito. Ah, irmãos, ele não sabia com quem estava mexendo. O rei Ezequias respondeu aquela arrogância de
Senaqueribe com uma oração, dizendo: reinas em teu trono, entre os querubins. Só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Segundo Reis, capítulo 19, versículo 15. Aqui o rei Ezequias reconhece a soberania de Deus. Alguns salmos, como o Salmo 47, 93, do 95 ao 97, são salmos que reconhecem a soberania de Deus. E aqui no livro, neste pequeno livro de apenas 21 versículos, nós contemplamos o Deus que está no controle de todas as coisas. A gente vê Israel de um lado, a capital ali de Jerusalém, sendo oprimida, humilhada. Do outro lado a gente vê Edom com a sua prepotência, o seu orgulho, a sua soberba. E as coisas estão acontecendo, mas Deus está observando tudo, porque Ele é um Deus soberano. O segundo tópico da lição vai falar sobre o livre-arbítrio. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas Deus concedeu ao homem este livre-arbítrio, esta capacidade de escolher. O homem é livre para decidir se quer ou não fazer a vontade do Pai. Deus é soberano, em todo o universo. Por seu amor e poder, Ele preserva a sua criação até a consumação de todas as coisas. Aqui no segundo ponto, nós vamos ver o livro de Obadias. Contexto histórico, estrutura e mensagem, posição no cânon. Meus amados irmãos, a vida de Obadias, a sua vida pessoal, no livro dele não é retratada. Na realidade, a única coisa que nós sabemos de Obadias é o seu nome. A vocalização hebraica de Obadias, na realidade, significa o adorador de Yahvé, adorador de Javé, adorador do Senhor, para compreendermos melhor. Porque nós sabemos que no vocabulário hebraico não existem as vogais, mas com os textos maçoréticos, com a adição das vogais, para que pudéssemos ter uma melhor, na realidade, forma de verbalizar as palavras no hebraico. Então, na Septuaginta, a palavra é abidiou, na Vulgata, Abdias, que significa, com as vogais, tem um significado diferente, que é servo de Javé, servo do Senhor. Então, o que nós podemos aprender sobre a biografia de Obadias é que ele era um adorador e servo do Senhor, alguém que tinha prazer de servir a Deus, independente das circunstâncias que ele estava vivendo. Se a gente vê as calamidades que Jerusalém estava sofrendo, a humilhação diante de Edom, mas mesmo assim, qual foi o posicionamento de Obadias? Obadias continuou adorando, Obadias continuou servindo. Nada pôde parar o profeta de realizar a obra do Senhor. A gente não vai ver Obadias falando muita coisa ao seu respeito. Porque na realidade, meus amados irmãos, aquele homem era um homem conhecido. As pessoas sabiam quem Obadias era. As pessoas sabiam do seu caráter. As pessoas sabiam do seu serviço. As pessoas viam na vida de Obadias um homem que temia Deus e que servia ao Senhor com alegria. E quem tem essas características não precisa ficar por aí falando o que é, o que fez, o que faz. Não, meu irmão. Porque a sua própria vida dá testemunho de quem ele é.
Glória a Deus. Eu vou repetir. A sua vida dá testemunho de quem ele é. Ele não precisava ficar se justificando, porque ele era um servo do Senhor. Em relação ao contexto histórico, a maioria dos eruditos vão dizer que essa história aconteceu quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu tudo. Quando o exército babilônico invadiu Jerusalém, e aí Edom veio. Nós sabemos que Edom é uma nação irmã de Israel. Por quê? Porque os dois, eles são descendentes de quem? Você lembra? Descendentes de Isaac e Rebeca. Rebeca ficou grávida depois que Isaac orou. A resposta veio 20 anos depois. Você pode conferir isso em Gênesis no capítulo 25. Quando ela foi bater a ultrassonografia, né, isso que as mulheres fazem, ela bateu a ultrassonografia. Diferente dos dias atuais, como foi a ultrassonografia que ela fez? Ela foi orar. Aí Deus revelou que duas nações estavam no seu ventre e que o maior iria servir o menor. Então Edom são os descendentes de Esaú. Os israelitas são os descendentes de Jacó. Essas duas nações cresceram. A gente vai ver ali aquela rivalidade quando eles se tornam rapazes e Esaú chega cansado do campo. Jacó tinha preparado um prato de lentilhas, um guisado, e ele acabou vendendo o seu direito de primogenitura. Ele trocou eu posso dizer assim, por querer saciar o seu prazer momentâneo. Ele perdeu uma bênção espiritual. Mas se nós atentarmos bem para a palavra de Deus, Deus já havia dito que tinha escolhido Jacó e não Esaú. Então assim começou a história de Edom e Israel. Eles eram inimigos terríveis. Nós podemos ver no contexto, na história desta guerra, desta luta, os embates que haviam entre Judá com Edom. Bem rapidinho. No ano 1406, Edom recusou passagem a Israel a caminho do Jordão. 992 a.C., Davi conquistou Edom, matando a maioria dos homens. No ano 860, Edom, com Moabe e Amon, atacou Judá. Você lembra de Josafá, que se perturbou e orou, e jejuou, e Deus mandou ele vencer aquela batalha com adoração? Pronto, Edom são aqueles homens do Monte Seir. No ano 847, Edom revoltou-se contra Judá, constituindo seu próprio rei. 845, Edom e Filístia pilharam Judá. É provável que o livro de Obadias tenha sido escrito logo após essa pilhagem. No ano 785 a.C., Amazias atacou Edom, matando 20 mil homens. 735, Edom revoltou-se novamente, levando muitos cativos de Judá. No ano 586, Edom vingativamente ajudou a Babilônia a destruir Jerusalém, e por esse motivo foi permitido estabelecer-se na parte do sul de Judá. No ano 300 a.C., cidades e terra de Edom foram tomadas pelos árabes nabateus, forçando os edomitas a ir para o centro e sul de Judá. No ano 165 a.C., Judas Macabeu tomou Hebrom, que se tinha tornado capital dos edomitas. No ano 126 a.C., João Hircano subjugou os edomitas.
agora chamados de idumeus, e forçou-os a circuncidarem como os judeus. No ano 40 a.C., Herodes o Idumeu, sucedendo seu pai Antípater, tornou-se rei da Palestina, conquistando Jerusalém em 37 a.C. No ano 70 d.C., os edomitas aliaram-se aos romanos para destruir e arruinar Jerusalém. A seguir, desapareceram das páginas da história como povo, sendo assimilados pelos árabes nabateus no sul de Judá. Então, a história de Edom contra Judá, Judá contra Edom. Meus queridos irmãos, na realidade, Edom, como irmã da nação de Israel, era para desfrutar de todas as bênçãos espirituais que Deus havia concedido ao seu povo, mas eles resolveu guardar a mágoa, o rancor, tornando-se inimigo de Israel. Quantas vezes nós vemos famílias, aqui tem lição para a nossa vida, em que irmãos se odeiam, e isso vai passando de geração a geração. Ao invés de desfrutarem da comunhão, da união e das bênçãos de Deus, vivem se guerreando e se autodestruindo. Esta não é a vontade do Pai para com as nossas vidas. Aqui na estrutura da mensagem, o livro tem apenas 21 versículos, o seu estilo é poético. Nós vamos ver 3 partes principais desse livro. A primeira, a destruição de Edom, do versículo 1 ao 9. A segunda, a sua maldade, dos versículos 10 e 14. E a terceira é o dia do Senhor sobre Edom, Israel e as demais nações. O tema deste maravilhoso livro é o julgamento divino contra Edom e também o livramento de Deus sobre a cidade de Jerusalém, a bênção de Deus sobre Judá. Aqui no terceiro ponto, Edom, o profano, a origem, o Deus soberano, preparativos do assédio a Edom e o rebaixamento de Edom. Então, como eu já falei no ponto anterior, sobre a origem, né? Tanto Esaú como Israel são filhos de Isaac e Rebeca. Eles tomaram posse, povoaram o Monte Seir, que eram montes muito altos, com um clima maravilhoso, um lugar onde havia uma segurança natural com muitas rochas. E esse foi o grande motivo de Edom se exaltar. De Edom, podemos dizer assim, inchar o seu coração. Edom, ele achava que podia ficar impune por causa da sua posição geográfica. Edom, quer dizer, o Monte Seir, estava aí aproximadamente um pouco mais de 1.500 metros de altura acima do nível do mar. Jerusalém tem um pouco mais de 900 metros. Isso significa que, geograficamente, o Monte Seir está acima do Monte Sião. E isso fez com que aquele lugar tivesse uma grande segurança, se tornasse uma fortaleza. Edom era um lugar, por que não dizer, o Monte Seir era um lugar inacessível aos homens. Mas deixa eu te dizer, é inacessível aos homens, mas é acessível a Deus. Aonde o homem não pode chegar, aonde o homem não pode tocar, Deus vai, Deus pode, Deus realiza. Sabe o que eu achei maravilhoso nessa lição? Aqui nos últimos versículos de Obadias, olha o que o texto vai dizer. Aqui no versículo 21. Subirão salvadores ao monte de Sião para julgarem as montanhas de Esaú
e o reino será do Senhor. Sabe o que significa isso? É que o Senhor escolheu Sião como lugar do seu governo, como lugar do seu reinado. Ele não escolheu Monte Seir por ser mais alto, por suas fortalezas naturais. Ele escolheu aquele que estava embaixo. Ele escolheu aquele que é menor. Você está entendendo a revelação de Deus para a sua vida? Deus quer reinar por intermédio do teu coração. É menor, mas é por aí que Ele quer reinar. É daí que Ele quer governar. É daí que Ele quer dirigir. Meus amados irmãos, Edom tinha tudo para ser uma bênção, mas se exaltou. Quando Israel foi saqueada, quando Israel foi humilhada, Edom como irmã era para ir até lá, ajudar, auxiliar, ser uma bênção na vida daqueles que estavam sofrendo, mas não, resolveu ajudar quem estava maltratando o povo de Deus. E tem gente que não é assim. Vê um servo do Senhor sofrendo, sendo humilhado, e ao invés de ir até lá e ajudar e abençoar, maltrata, pisa, humilha mais ainda. Mas aí vem o quarto ponto, retribuição divina. Nós vimos na aula passada sobre a justiça retributiva. E a justiça da retribuição, Deus retribui. Sabe como? A retribuição de forma punitiva. Existe a justiça recompensativa, que recompensa, que abençoa, que exalta. Mas existe a justiça retributiva, que retribui, que pune, que paga. O que é retribuição? Pagar na mesma moeda. É o acerto de contas, meus amados irmãos. O castigo de Edom chegou. Olha o que a palavra de Deus diz. Vamos lá, versículo 3. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração, quem me derribará em terra? Olha a palavra de Deus. Embora te eleves como águia e ponhas o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Meu querido, sabe qual é a palavra de Deus ao meu e teu coração? Não te exalta por aquilo que Deus te deu. Tem gente tão exaltada por causa do dinheiro que tem. Tem gente tão exaltada por causa da beleza que Deus deu. Tem gente tão exaltada por causa da intelectualidade que Deus deu. Tem gente tão exaltada por causa até mesmo do poder, da graça, do talento que Deus usa com tanta versalidade, com tanta habilidade, sabe que é usado pelo Senhor e por isso tem se exaltado, por causa de uma casa, por causa do carro, por causa de uma moto, por causa do emprego, por causa do talento, por causa do dom. Meu filho, deixe de ser menino, deixe de ser infantil, porque você canta bem, você prega bem, você ora bem, você rege bem, ensina bem. Não deixe essa vaidade inchar teu coração. Sabe o que é triste? É que a soberba é a síndrome de Lúcifer. Eita, isso é duro, mas é uma realidade. A palavra de Deus vai dizer que a soberba precede a ruína. Se Deus tem te exaltado, se Deus tem te abençoado no âmbito familiar, no âmbito profissional, no âmbito espiritual, emocional, não se exalte. Não use isso para querer humilhar ninguém, pisar ninguém que não tem. Você pode colher o que está plantando. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos.
E o livro de Obadias está aqui para mostrar para mim e para você que os humilhados são exaltados e que os exaltados são humilhados. Tem tanta coisa boa e maravilhosa que nós podemos extrair deste livro. A gente vai aprender no final do livro, como disse aqui, e o reino será do Senhor. Ah, que uma mensagem escatológica. Porque Cristo vai estabelecer o seu reino aonde? Em Jerusalém. Ah, eu preciso parar. Tem muitas lições de liderança, lições de família, lições espirituais. Tantas lições gloriosas que podemos extrair do livro do profeta Obadias, deste servo humilde que se manteve fiel ao Senhor, independente das circunstâncias que a sua nação estava passando. Ei, que Deus em Cristo vos abençoe. Não se esqueça que o segredo do sucesso é a intimidade com Deus.